It's only words, and words are all I have to take your heart away. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com o super sucesso Words de Bee Gees. Se você curte inglês, música, Bee Gees, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestra em Ciências da Educação com especialização em Tecnologia Educativa. E para a aula de hoje, nós temos esse super sucesso de 68 da banda Bee Gees, Words, que foi regravada várias vezes e duas de suas mais famosas regravações incluem a regravação de Elvis Presley, pois é, no concerto ao vivo, então tá no disco do Elvis ao vivo de 1970, e a boy band irlandesa Boyzone, que regravou o sucesso em 1996. Os millennials por aí devem lembrar bastante dessa versão. Como sempre, aula completíssima, com muito inglês para te ensinar. E lembra que você baixa o PDF com todas as anotações da aula gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer o seu cadastro e o link está aí na descrição dessa aula. A gente começa pela parte 1, com a compreensão da letra, segue para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês, ou seja, o que é que você aprende aqui na música e leva para sua comunicação no dia a dia em inglês, e finaliza na parte 3 com o passo a passo da pronúncia, para não só deixar você arrasando quando for cantar Words no karaokê, mas também melhorar bastante o seu listening e o seu speaking in English. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: Smile an everlasting smile. Sorria um sorriso eterno. Essa palavra everlasting significa algo que dura para sempre. To last em inglês é durar. Ever é aquela palavrinha que representa todo o tempo que há, ou seja, algo que dura por todo o tempo, para sempre. Então, smile an everlasting smile, sorria um sorriso eterno. A smile can bring you near to me. Um sorriso pode trazer você para perto de mim. Don't ever let me find you gone. Jamais me abandone. Aqui também nós temos uma tradução adaptada, só para ficar mais natural, porque to find someone gone é descobrir alguém ido. Ou seja, é você ir procurar aquela pessoa e descobrir que ela se foi, que ela partiu, ok? 'Cause that would bring a tear to me. Pois isso me traria uma lágrima, ou, mais naturalmente, pois isso me faria chorar. E aqui a gente percebe que há uma intenção de rimar os versos. Near to me rima com a tear to me. Então é claro que a escolha de palavras muitas vezes se deve à rima e à questão métrica, mas na hora de traduzir para o português como essa rima não se manteria, a gente pode então optar por uma tradução mais natural. This world has lost its glory. Este mundo perdeu a sua glória. Let's start a brand new story now, my love. Vamos começar uma nova história agora, meu amor. E essa nova história, brand new story, poderia ser uma história novinha em folha, uma história fresquinha. Esse brand new dá essa ideia de frescor, de algo que é realmente novinho em folha. E esse próximo verso é uma continuação, então, de vamos começar uma nova história agora, meu amor, right now, agora mesmo. There'll be no other time. Não haverá outra hora ou não haverá outro momento. And I can show you how, my love. E eu posso te mostrar como, meu amor. Talk in everlasting words. Fale em palavras eternas, e esse em não é no sentido de assunto, por exemplo, fale sobre palavras eternas. Não, seria fale utilizando palavras eternas. Just like you talk in English. Então, quando você fala em inglês, você fala utilizando palavras do idioma inglês. Talk in everlasting words. Fale usando palavras eternas, ok? And dedicate them all to me. E dedique todas elas para mim. And I will give you all my life. E eu te darei toda a minha vida. I'm here if you should call to me. Eu estou aqui para o caso de você me chamar.
You think that I don't even mean a single word I say. Você pensa ou você acha que eu não quero dizer uma única palavra do que eu digo. E esse mean, querer dizer, significa realmente essa ideia de você ter a intenção, de você falar aquilo para valer mesmo, falando sério. E aí chegamos no refrão. It's only words, são só palavras. And words are all I have, e palavras são tudo que tenho. To take your heart away, para conquistar seu coração. Aqui também com uma tradução adaptada, seria a ideia de levar seu coração embora, né? To take your heart away, mas é essa ideia de pegar para si, de conquistar, ok? De conseguir ter aquilo. Então a ideia aqui é que ele quer conquistar o coração dessa pessoa e tudo que ele tem para isso são palavras. Se você está curtindo essa aula, não esqueça de deixar o seu like aí, já comenta para mim o que é que você está achando da aula e não esqueça de pegar o seu PDF gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. Lembrando também que você pode comprar as aulas da série Aprenda Inglês com Música para ter com você aí para a posteridade, fazendo download de todas as temporadas através da compra dos super pacotões. Quando você adquire um pacotão, você leva as aulas em vídeo, em áudio e também com PDF, já vem tudo organizado para você em pastinhas, então te dá muita conveniência para acessar esse conteúdo, para armazenar esse conteúdo com você e principalmente dá um super apoio para manter no ar esse projeto gratuito de educação. E você também pode contribuir com a série fazendo um Pix de qualquer valor para a chave tipo e-mail hello@teachermilena.com, que está aí na sua tela e também está na descrição dessa aula, junto com o link para a compra dos super pacotões. Então, qualquer que seja a sua opção de contribuição, muito obrigada, você está ajudando a manter no ar esse projeto que ajuda tanta gente. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa com a frase And I can show you how, my love. E eu posso te mostrar como, meu amor. Bom, essa palavrinha how, como, ela é muitas vezes chamada em inglês de question word, ou seja, palavra de pergunta. Assim como suas primas ou suas irmãs, where, when, what, which, why and who. Ok? Então, todas essas palavrinhas, quando você procura por elas em inglês, elas aparecem como question words, porque elas são frequentemente usadas para fazer o quê? Perguntas, questions, alright? E ela já indica o tipo de informação que aquela pergunta busca. Por exemplo, how se refere à forma como algo é feito, assim como where se refere a local, when se refere a tempo, what se refere a coisas e assim por diante. No entanto, essas palavras não são usadas somente para perguntas. Nesse caso aqui, eu posso te mostrar como. I can show you how. Alright? Então, eu tenho ali o que é chamada muitas vezes de palavrinha de pergunta, mas aqui não se trata de uma pergunta. Ou seja, naturalmente, você não vai colocar um ponto de interrogação nessa frase. E talvez você esteja pensando, mas isso é óbvio. Mas o fato é que muita gente erra porque vê essa palavrinha, lembra de pergunta e coloca um ponto de interrogação numa frase que não é uma pergunta. Então, esteja sempre atento, atenta se a frase é efetivamente uma pergunta ou não. Vamos praticar um pouquinho. Como é que você diria? Eu quero saber por quê. Imagina que você soube de alguma informação e aquilo ali, né, te deixou assim intrigado, intrigada, e você quer saber o motivo de alguma coisa ter acontecido? Então você diz, eu quero saber por quê. How would you say that in English? I want to know why. I want to know why. Essa frase é uma pergunta ou não? Não. Eu estou afirmando que eu quero saber por quê, que eu quero saber o motivo de alguma coisa. Alright? Então, não tem ponto de interrogação aqui. I want to know why. Próxima frase. Eu não sei onde ela mora. Eu não sei onde ela mora. How would you say that in English? Speak out loud, ok? I want to hear you. Fale em voz alta, eu quero te ouvir. Não perca a oportunidade de praticar seu speaking. Então, eu não sei onde ela mora. I don't know where she lives. I don't know where she lives. Vou ter ponto de interrogação aqui? Não, não estou fazendo uma pergunta. Eu estou dizendo que eu não sei onde ela mora. Eu não tenho essa informação. Alright?
Ah, essa frase aqui é muito interessante. Talvez você tenha ficado aí com a pulga atrás da orelha quando você leu It's only words e a tradução são apenas palavras. Por quê? It's se refere a singular. Quando a gente tem são em português, já está aí deixando claro que se trata de plural. Só que quando a gente olha em inglês, it's only words, de fato, words está no plural. Então, por que é que eu tenho it's only words e não their only words? Bom, basicamente é o seguinte, eu não estava aqui falando de, o que são essas coisas? Essas coisas aqui são palavras, por exemplo, né? Você olha, o que são essas coisas? E eu te respondo, they are words. Não é essa a ideia. A ideia aqui é que eu estou falando de alguma coisa subjetiva, né? Eu estou falando do sorriso, estou falando de você falar em palavras eternas, disse que você não acredita que eu quero dizer nada daquilo que eu estou dizendo, e aí é como se eu dissesse o seguinte, olha, isso é só palavras, mas isso é tudo que eu tenho para te conquistar. Ok? Então, esse isso subjetivo, imaginário, estaria no singular. It's only o quê? Words. Alright? Se eu estivesse me referindo às coisas específicas, o que são essas coisinhas aqui? Elas são palavras. Ok, they are words. Mas não é o caso. Vamos ver um outro exemplo do dia a dia, assim, de uma situação bem corriqueira, que vai te ajudar a entender. Imagina que você está na casa de uma amiga sua. De repente, você escuta um barulho estranho. Naturalmente, você pergunta, que barulho é esse? E aí ela quer dizer, são os cachorros. Imagina que os cachorros fazem um barulho estranho, talvez sejam filhotinhos, talvez seja uma brincadeira que eles gostem de fazer, enfim. Embora em português eu coloque são os cachorros, até porque eu não tenho nem sujeito aí, né? Eu não coloco eles são os cachorros, eu começo direto pelo verbo, são os cachorros, algo que eu não posso fazer em inglês. E em inglês eu penso da seguinte forma, você perguntou, what's this? Tipo, what's this noise? Né? Tá se referindo ao barulho, que barulho é esse? Bom, esse barulho é o quê? Os cachorros. Então eu respondo, it's the dogs. It's the dogs. Alright? Um outro exemplo famoso desse tipo de frase é o nome da série This Is Us. Em português, traduziríamos como somos nós, ou seja, já colocamos o verbo aí concordando com nós, somos nós. Em inglês, this is, a ideia de isso é o quê? Nós. Esse aqui é o nosso retrato, ok? Então não é these are us, não é esses somos nós, se referindo ao plural, a cada um de nós. Não, a ideia é, olha, isso aqui que você está vendo, somos nós. E aí a forma de você organizar isso em inglês seria this is o quê? Us. Alright? Na frase I'm here if you should call to me, eu estou aqui para o caso de você me chamar. Temos um should que muita gente deve ter reconhecido como o verbo modal should, famoso verbo do conselho, né? Você deveria fazer isso. E aí, quando você vê a tradução, você fala, opa, peraí, mas isso não está batendo, não tem aqui deveria, não tem ninguém dando conselho para ninguém. Pois é, esse é um outro uso do should, um pouquinho mais formal e menos comum, menos corriqueiro, mas agora que você já sabe que ele existe, você vai sempre fazer o teste, né? De acordo com o contexto, se aquele should não fizer sentido como deveria, é que ele está indicando isso aqui, ou seja, na possibilidade de algo acontecer. Caso algo aconteça, se acaso isso acontecer, alright? Então, eu estou aqui para o caso de você me chamar. Caso você me chame, tá? I'm here if you should call to me. Sabendo disso, imagina que você está num ambiente mais formal e você gostaria de dizer, por exemplo, para um cliente, caso você precise de assistência, ligue para a recepção. Caso você precise de assistência, ligue para a recepção. How would you say that in English? Speak out loud. I want to hear you. If you should need assistance, call the reception. If you should need assistance, call the reception. E eu não sei se você reparou, eu coloquei aqui uma quase pegadinha. Eu botei de propósito algo aqui para te deixar com a pulga atrás da orelha. Vamos ver se isso aconteceu ou não. Bom, nós temos aqui nesse exemplo, call the reception, ligue para a recepção. E temos lá no verso da música, if you should call to me, para o caso de você me chamar. Então, quando é que eu uso call to someone e quando é que eu uso call someone? Pois é, olha só que interessante. A princípio, o verbo to call
tanto pode significar ligar, telefonar para alguém, ou chamar alguém, tipo, fulano, vem cá, you are calling someone, ok? Então, quando eu digo call me, essa frase sem contexto poderia ter dois significados diferentes, me ligue, me telefone, ou então me chame, ok? Agora, quando eu coloco call to someone, aí é uma ideia específica de você chamar alguém, geralmente em voz alta, meio que gritando por alguém. Tipo quando você chamava o coleguinha ou a coleguinha para brincar, você ia na frente da casa da pessoa. Atenção, jovens de hoje em dia, antigamente era assim, não tinha celular, né? Então você chamava a pessoa fulano para a pessoa aparecer na janela, por exemplo. Né? Hoje em dia se usa o WhatsApp para chamar quem está na cozinha, né? Na mesma casa, assim, né? Ou está na TV, olha, vem jantar, vem almoçar, você manda um WhatsApp para a pessoa. Mas naquela época, não muito tempo atrás, né? Não tanto tempo assim atrás, você chamava pela pessoa gritando alto. Então, quando você grita alto o nome de alguém, you are calling to someone. E uma dica final com relação a isso aqui é o seguinte: na música ele usou realmente call to me, né? E aí a gente tem então essa ideia desse chamado específico que é meio gritado, né? Geralmente como se a pessoa estivesse ao longe, mas muito provavelmente, por se tratar de letra de música, isso aqui foi escolhido por questão de métrica, por precisar de tantas sílabas para se encaixar naquela melodia, para rimar com um verso anterior, ok? Mas no seu dia a dia, eu tenho quase certeza que você talvez nunca vá precisar de call to someone, ou seja, aquele chamar ou ligar do dia a dia mesmo é sem preposição. Então, embora em português a gente diga ligue para mim, se você quiser falar para alguém, olha, me liga, me chama, call me. Então, para facilitar a sua vida, já bota aí no seu slot de memória que ligar para alguém ou chamar alguém é call someone sem preposição nenhuma, tá? Excepcionalmente, você pode ver call to someone com essa ideia desse chamado meio gritado, né? Quando você está ali chamando o nome de uma pessoa dessa forma mais gritada, mas são realmente casos bem específicos. E aí, você está gostando dessa aula? Curte a série Aprenda Inglês com Música? Gosta do meu jeito de ensinar? Entende melhor quando eu explico as coisas? Se você respondeu que sim, eu tenho certeza que você vai amar o meu curso de inglês, o intensivo de inglês da Teacher Milena. A gente começa do zero, então você pode nunca ter estudado inglês na sua vida. Eu vou te pegar pela mão e te apresentar o inglês passo a passo, os aspectos da fonética para você conseguir compreender o que você escuta e para você conseguir também se comunicar, falando de forma que as pessoas entendam. As estruturas do inglês e tantas similaridades que temos entre o português e o inglês. Então, como é que você organiza seus pensamentos em frases em inglês para se comunicar real time, ali na hora que você precisar conversar com alguém. Então, esse é um curso muito prático mesmo, inclusive, mesmo que você não seja iniciante em inglês. Se você ainda não se comunica de fato, se você não consegue fazer uma viagem contando que você vai conseguir falar com as pessoas, se você não usa o inglês no seu trabalho ainda, por medo de não conseguir se comunicar bem, o intensivo também é para você. Além de uma metodologia exclusiva e diferenciada, você também vai contar com o meu acompanhamento, vai poder tirar todas as suas dúvidas comigo, vai ter feedback personalizado das suas atividades no curso e, claro, as aulas ao vivo no Zoom. E para você poder experimentar com toda a confiança, com toda a segurança e realmente ver que os cursos de inglês não são todos iguais, eu te ofereço 30 dias de garantia incondicional. Pois é, você vai ter 30 dias inteiros para poder testar o curso à vontade, a minha metodologia, o acompanhamento, as aulas, e se você não estiver satisfeito por qualquer motivo, é só você me comunicar dentro do prazo que eu cancelo tua matrícula e devolvo 100% do seu investimento. Afinal, no intensivo de inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. Clica aí no link www.intensivo.teachermilena.com e vem para o intensivo. Now let's move on to part 3 of this class, pronunciation tips. Sim, vamos seguir para a parte 3 com as dicas de pronúncia para deixar você cantando words bem bonito. Começando então, smile, an everlasting smile, a smile can bring you near to me. Bom, a palavra smile já apareceu várias vezes aqui, né? Repare que a letrinha E está pintada de cinza. Então, isso significa o quê? Que você não vai pronunciar, tá? Nem um pouquinho. Então, smile, smile. A língua lá no céu da boca encerra o som da palavra, tá? Smile,
an everlasting smile. O G de everlasting também está pintadinho de cinza, ou seja, não será pronunciado, tá bem? A smile can bring you near to me. Bring, embora tenha ing, a gente não está tratando daquela terminação ing que a gente coloca em alguns verbos, por exemplo. Ou seja, aqui nós temos uma palavra que originalmente é com ing, bring. Esse G, ele pode ou não ser pronunciado, depende um bocado do que eu tenho depois. No caso aqui, bring you, eu posso juntar bring you. Tá? Mas se fosse, por exemplo, bring the children, você não ouviria e não precisaria marcar bring the children, tá? Não é necessário. Nesse próximo verso, nós temos uma palavra cortadinha no meio, que é o ever, né? Ele canta, don't ever let me find you gone, tá? Então, foi uma questão aqui de métrica mesmo. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. Aqui, de novo, nós temos bring a tear, ok? Juntando, né? Esse G servindo aí de ligação entre bring e a tear. E já as consoantes oclusivas T e D de that e would quase não aparecem, tá? Lembrando que essas consoantes oclusivas, pintadinhas de vermelho, podem aparecer mais, menos ou nada. Então, temos aqui that would bring. That ficou até meio cortadinho mesmo. That, ok? Nem chegou a ter o T. That would bring a tear to me. Let's practice. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. Seguindo. This world has lost its glory. Bom, desafio aqui, palavrinha world, porque nós temos o R e L. Então, lembra sempre, a melhor maneira de praticar é cortar essa palavra no meio, vai até o R primeiro, were, R enrolado da porta com a perna esquerda, ok? Busca esse sotaque aí que nós temos no Brasil, então já temos aí um sotaque preparatório para esse R enrolado em inglês. Porta, perna esquerda, were. Daqui, você leva a língua ao céu da boca para fazer o L. Whirl, tá? É tipo uma manobra de língua mesmo. Whirl. E depois você encerra com esse D, que pode ser bem sutil, lembrando que é uma consoante oclusiva que pode aparecer mais, menos ou nada. Então, this world has lost its glory. Aqui, o T de lost foi usado para juntar com its, né? Lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Aqui tivemos um rarará, start, juntou com aquele som rarará, tá? Que é uma possível pronúncia para T e D quando eu quero ligar na próxima vogal de uma forma bem fluida, bem natural e, claro, desde que isso facilite a minha ligação. Se a gente olhar lá na linha de cima, temos lost its glory. Imagina tentar dizer lost his glory. Não facilitaria em nada, certo? Só dificultaria. Então, não faz sentido. A gente mantém o T com som de T. Lost its glory. Agora aqui, start a brand. Tanto faz, né? As duas formas são simples, só que quando eu digo start a brand, eu tenho um ataque maior. Já quando eu digo start a brand, fica muito mais suave, então é uma questão mesmo de opção. Lembrando que quando a gente pensa em aspectos de território, né, de onde as pessoas usam mais tal coisa, esse rarará é muito mais usado na fala do dia a dia nos Estados Unidos do que na Inglaterra, por exemplo. O que não quer dizer que ele não seja usado na Inglaterra, tá bom? É só que tem muito mais frequência de uso nos Estados Unidos. Voltando então, let's start a brand new story now, my love. Right now, você quase não ouviu o T de right. There'll be no other time. Esse there'll ficou bem aquela manobrinha que a gente viu lá no world, né? Muito próximo, porque a gente tem o R e depois o som do L direto. Lembrando que esse E final de there não é pronunciado, tá pintadinho de cinza, tá? Então, there'll be no other time. And I can show you how, my love.
Aqui juntou and e I pelo N, outra possibilidade também, né? Quando eu tenho N e DOT encerrando uma palavra e depois um som de vogal na próxima palavra, eu posso, se quiser, omitir esse T ou D e ligar pelo N direto, como acontece, por exemplo, na palavra internet, que muitas vezes ouvimos internet, ok? Comendo aí esse T. Então aqui, ao invés de and I can show you how, and I can show you how. Lembrando, não tem uma forma que é certa e outra que é errada. Se você quiser cantar and I can show you how, there's absolutely no problem. All right? Let's practice. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Seguindo, talk in everlasting words and dedicate them all to me. Então, talk claro que você juntou aqui, in everlasting words. Aqui, a gente não pronunciou o G de everlasting e repara que a junção de everlasting e words ficou com aquele som nha, nha, como NH em português. Everlasting words, ok? And dedicate them all. Dedicate termina em T, quer dizer, na verdade termina em E, mas o E não é pronunciado, né? Então termina em som de T. Them começa com TH, você junta tudo num som só. Dedicate them all, tá? Dedicate them all to me. And I, olha que interessante, aqui ele juntou marcando o D mesmo. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. Então aqui, you think that I. Aqui a gente repara que juntou that I e word I com rarará, ok? E don't even mean, juntou pelo N. Don't even mean, alright? Let's practice. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. Chegamos no refrão. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Então, and words, você não ouviu o D, juntamos pelo N, tá? And words are all I have, pode juntar o L, all I have, to take your heart away, rarará nessa junção, heart away. Let's practice. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Oh, so cute! E não saia daí que já já a gente vai cantar a música toda. E essa foi mais uma aula completa aqui na série Aprenda Inglês com Música, Bee Gees, Words, super, super cute song. Como sempre, não vai embora sem contar para mim o que é que você achou da aula aí nos comentários. Claro, deixa o seu like e se você não estiver inscrito ou inscrita no canal, já aproveita para se inscrever, afinal tem muito conteúdo bacana por aqui, você não vai querer ficar de fora. Todos os links mencionados aqui ao longo da aula estão aí embaixo na descrição da aula. Para quem está ouvindo no podcast, também tem descrição do episódio, tá bem? Com todos os links por aí. Lembrando que vocês também sempre podem falar comigo pelo e-mail hello@teachermilena.com ou então no direct do Instagram, no perfil @teacher.milenagurgel. Well, thank you very much for staying to the end of the class. I'm so happy you're here with me today. Muito obrigada por ficar até o fim da aula. Estou muito feliz que você está aqui comigo hoje. And of course, I'll be waiting for your next class. Claro que eu espero por você na próxima aula. And now, let's sing. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near
to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. See you next class.